Meu nome é Diego Araújo Santos, sou diretor de Marketplace do Mercado Livre e hoje eu estou aqui na Feira IES Móveis. Um prazer de ter sido convidado para estar aqui. Uma feira que tem uma categoria para mim super importante, com uma conexão super importante para a minha carreira ao longo do tempo. E também um prazer de estar aqui para poder falar um pouco mais dos desafios e perspectivas do comércio online, de marketplace, e principalmente considerando que o Brasil tem uma penetração online de vendas online ainda baixa, tem muito a evoluir, e uma das principais categorias que vão contribuir para esse crescimento é justamente as categorias moveleiras e colchoeiras. Então, um prazer de estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Arena IES, diretamente aqui do IES Model Show São Paulo, mais Decor. Agora sim, daremos início então a esta belíssima sequência de palestras que foram preparadas com muito carinho pela organização deste evento. Então você que está aqui presente participando deste mega evento, não perca essa oportunidade. Temos lugares aqui ainda, se o pessoal se apertar um pouquinho também. Quem já está aqui na Arena IES está animado? Sim ou não? Sim! Mais animação, pessoal. Está só começando, nessa terça-feira, dia 5 de março de 2024. Agora sim, iniciando então às 14 horas, como previsto, com o nosso primeiro palestrante que dará início a essa sequência de palestras. Diego Araújo Santos, ele que é diretor de Marketplace do Mercado Livre e que vai abordar o seguinte tema: desafio e perspectivas do comércio online de móveis e colchões para 2024. É isso mesmo, Diego? Obrigado, Rafael. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela organização. Uma feira que me identifico muito. Tenho 15 anos de carreira de e-commerce. Grande parte dessa carreira minha feita em móveis e colchões, trabalhando com essa categoria. É um prazer estar aqui com vocês, encontrar amigos. Hoje, a ideia é a gente falar um pouco de alguns desafios que a gente tem online. E mais do que esses desafios que a gente tem online, trazer uma perspectiva também de marketplace para todos vocês. A gente sabe que a penetração de e-commerce no Brasil, hoje, ela gira em torno de 14%. Algumas categorias um pouco mais, algumas categorias um pouco menos. Móveis é uma categoria, móveis e colchões, são categorias com uma penetração um pouco mais baixa e que tem um desafio importante de não só vender online, mas também entender como se comportar nessa jornada de compra do cliente. Então, quando a gente fala da jornada de compra do cliente, a gente entende que tem um desafio importante numa jornada que ela é repleta de comparações e dificuldades. A gente, quando vai comprar um móvel, com o pensamento que a gente tem, eu preciso de um móvel que cabe nesse espaço. Qual é a cor? Eu já tenho definida. Qual que é a marca? Nem sei. Nem sei qual que é a marca que eu quero. Qual o produto que eu quero. Então, é uma jornada diferente no comércio online. Uma dificuldade de encontrar todos os produtos num lugar só. Imagina que você quer comprar um guarda-roupa, uma cama, uma cômoda, um criado mudo. Será que a cor vai ser igual se eu comprar online? Será que o tamanho vai ser exatamente o que está colocado ali? Qual que é a diferença entre largura e profundidade? Então, é um conceito que para a gente que está no mercado todo dia é muito simples, mas para o cliente final não é tão simples assim. Quando a gente fala de experiência online, a gente passa por um processo de confiança do cliente. O cliente precisa confiar na plataforma que está comprando. Além dessa plataforma, ele precisa pensar no meio de pagamento. Será que eu vou colocar o meu número de cartão de crédito nessa plataforma? É confiável ou não é confiável? Meus dados vão estar seguros? Como eu vou compartilhar os dados com um site que eu nunca vi, uma plataforma que eu nunca comprei? A experiência de navegação ela vai ser boa ou não vai ser? Será que vão me atender depois que entregar meu móvel se eu tiver algum problema? Ou antes, eu preciso falar com esse vendedor ou com essa plataforma para tirar uma dúvida. Eu consigo tirar? Aí o que o cliente faz? Eu vou para a loja física. Eu não consigo colocar. Então, a perspectiva online de compra desse tipo de produto não é tão simples assim. Precisam de etapas que precisam ser colocadas num funil completo de compra do cliente e que passa também por uma questão estrutural. Prazo de entrega. O prazo vai adequar o prazo que eu preciso ou não vai adequar? Vai entregar na minha região? Vai chegar a tempo? Né? Para gente que talvez mora em um apartamento, a portaria pode receber.
70% da população brasileira mora em casa. Se eu não souber o dia que vai chegar, não tiver uma previsão boa, eu não consigo receber. E além disso, uma questão de custo de frete, uma questão de atendimento em diversas regiões do Brasil. Quem aqui mora em São Paulo, levanta a mão. Caramba, consegui mais gente. Quem mora no Sudeste? Ótimo, grande parte não mora aqui. O prazo de entrega na região Sudeste, muitas vezes ele é entregue em um dia. Para quem mora já no Nordeste do Brasil, no Sul, não é tão rápido. Então, existe uma diferença de prazo que interfere no poder de decisão do cliente final. E, além disso, na questão de tecnologia. Então, na minha carreira, eu passei por etapas de e-commerce, de trabalhar com e-commerce. E e-commerce tem uma certa dificuldade. Você montar o seu site é uma tecnologia. Você plugar a sua indústria, seu varejo no marketplace é outra tecnologia. É outro tipo de capacidade que você precisa ter. Não é tão simples assim. Então, você tem uma questão de escalabilidade, integração de sistema, uma questão de equipe. Que equipe colocar? Então, eu como profissional passei por isso. Pega o cara do e-commerce e coloca no marketplace e vamos ver no que dá. É outro tipo de entendimento. Assim como eu passei por isso, todos podem passar e podem conseguir ir entendendo e ter essa capacidade. Mas são velocidades diferentes para você conseguir adquirir o conhecimento e equipes diferenciadas para conseguir ter esse tipo de atendimento. Antes de falar um pouco, seguir um pouco em cima desses desafios, eu trouxe alguns dados do Mercado Livre, falando especificamente da categoria de móveis e colchões para compartilhar com vocês, que fala um pouco desses principais desafios que a gente comentou aqui. Antes disso, só contar um pouco da história do Mercado Livre. Para quem acha que o Mercado Livre é uma loja de varejo, não é. Nós somos uma empresa de tecnologia. Grande parte do nosso trabalho é criar tecnologia nova para um vendedor vender mais ou para um cliente comprar mais. Uma empresa que foi fundada em 99, esse ano a gente faz 25 anos como empresa, que tiveram alguns marcos importantes. Talvez eu vou citar alguns deles rapidamente aqui. Em 2007, a oferta inicial da Nasdaq, uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos. Aqui, próximo dos anos 2000 já, a inauguração do escritório aqui em São Paulo. A gente começa a ter uma equipe de IT mais robusta na América Latina, com um olhar para a América Latina completo, para entender quais são os tipos de tecnologia que a gente precisa desenvolver. E um outro ponto, cadê? Se eu me perdi. Mercado Shop, só comento um pouco mais na frente. O que é Mercado Shop? Simplesmente, Diego, eu quero montar meu site, como é que eu faço? Com um clique você monta o seu site e toda a robustez da plataforma que existe no Mercado Livre fica à sua disposição para você ter e conseguir usar no seu próprio site. O meio de pagamento vai ser qual? O Mercado Pago. A logística vai ser qual? O Mercado Envios. Fica muito mais fácil para você conseguir vender online. Uma empresa, como eu comentei, de 24 anos, 52 mil funcionários, uma empresa com ecossistema completo, desde soluções de pagamento, soluções de logística, a loja online que eu comentei, até a questão de venda de veículos, imóveis e serviços. Então, como eu estava dizendo, no Mercado Livre a gente tem uma plataforma completa, uma solução completa para quem quer vender, para quem quer comprar. Quando a gente fala de número de usuários, se a gente comparar, por exemplo, com a população brasileira, a gente tem mais de 148 milhões de usuários. Esse dado é de 2022. A gente tem um número muito maior hoje em dia. Hoje, nós temos no site mais de 3 milhões de vendedores. Entre esses vendedores, nós temos marcas, varejistas, além de varejistas, vendedores, inclusive muitos estão aqui, que foram empreender, montaram o seu negócio, começaram a comprar as principais marcas, começaram a vender na plataforma. Então, o Meli ele é completo por várias marcas, tipos de vendedores diferentes, não é um modelo. Então, uma pergunta que me fizeram, achei interessante hoje, né? Você tem vários concorrentes aqui. Eu falei, não tem concorrente, eu tenho parceiro. Porque a gente é uma plataforma de marketplace. Um dado que eu não trouxe aqui ele hoje, ele se reflete a outra categoria que eu tomo conta, que é automotivo, que eu sempre gosto de compartilhar e que eu acho muito interessante. 17% dos clientes que compraram peça de carro compraram outra categoria.
roupa. Roupa. Você fala, Diego, que conexão que existe entre comprar uma peça de carro e depois o cliente comprar uma roupa? O cliente ele é um só. Então, a jornada de compra do cliente, ela importa, porque ele pode entrar para comprar uma categoria e comprar outra no final. Quando a gente fala, no caso de e-commerce, no nosso caso a gente fala muito de um sortimento amplo, ter tudo o que você procura num lugar só e com uma entrega muito rápida. Falando de Mercado Livre, se eu te perguntar qual a primeira coisa que você lembra, vocês vão falar com certeza, chegou muito rápido na minha casa. Eu encontrei tudo que eu precisava dentro do Mercado Livre. Então, queria que, antes de entrar um pouco nos próximos slides, esse ponto é importante. Assim. Quando a gente se trata do consumidor, não existe o consumidor offline ou o consumidor online. Mais uma vez, eu participei da minha carreira, eu trabalhei em empresas que eu gerenciava a parte offline, depois eu fui para o e-commerce, fui para o marketplace. Meu cliente não mudou, ele continua sendo o mesmo. Todo mundo aqui, quantas vezes vocês já foram numa loja física nos últimos 3 meses? Com certeza mais de 15 vezes. Quantas vezes vocês já foram numa loja online comprar? Pouco menos. Acho que um desafio que a gente tem como e-commerce é como aumenta a frequência. Mas vamos lá, a gente está numa feira de imóveis. Quantas vezes por ano você compra um guarda-roupa? Você entra numa loja para comprar um guarda-roupa e você vai voltar para quê? Para comprar outro? Tá bom, Diego, volto para comprar o colchão. Você não vai comprar 2 colchões do ano. Então, um pouco do desafio que a gente enfrenta um pouco no e-commerce, no marketplace como consequência, é a frequência de compra. Como é que eu garanto que o cliente vai voltar? E eu ter uma plataforma, no nosso caso, só de imóveis, não vai fazer esse cliente voltar. Eu preciso ter supermercado para você comprar cerveja todo mês. Ou comprar o lava-roupa todo mês. Para você lembrar e ter consciência de que eu preciso trocar o meu colchão. Porque você foi impactado por essa audiência em algum momento, essa jornada dentro do próprio site. E esse ponto é importante, quando a gente fala um pouco no termo mais técnico, funil completo, é você pensar tanto no awareness do cliente, como é que eu faço o cliente ser impactado e lembrar, e ter a lembrança que ele precisa trocar algo. Depois que eu faço ele trocar, eu preciso fixar uma imagem na cabeça dele, já que aquilo faz sentido para ele. Ou porque entrega muito rápido, eu vou ter uma necessidade para ele, ou porque o preço faz sentido entregar. Quando a gente fala da categoria de imóveis e colchões, aqui na verdade especificamente de imóveis, a gente vê que o cliente passa, em média, 39 páginas por mês rodando na categoria para achar um produto. Se eu comparo isso com uma categoria de celulares, 5 vezes menor. Porque o celular você escolhe a marca YX e você pensa no que você precisa, quanto cabe no teu bolso e você vai comprar. Quando a gente fala de sessão por categoria, o tempo gasto por categoria, é uma das categorias que a gente passa mais tempo. Então, não é tão simples. O cliente, ele vai pensar, ele vai rodar e procurar várias categorias. Ele vai encontrar talvez a mesa de jantar que ele queria comprar e depois ele vai pensar na marca. Mas será que ele vai pensar na marca ou ele vai pensar no produto? Uma provocação que eu deixo para todo mundo. Olha isso. Vou deixar um tempo nessa tela. Essas são palavras que os clientes buscam no site na hora de achar um produto. Alguém está vendo alguma marca aqui? Ah, Diego. A gente está cansado de saber, isso não é novidade. O cliente não procura a marca. Tá bom, mas você pega o notebooks, não é diferente, gente. A primeira palavra buscada não é notebook marca X, para não fazer propaganda aqui. É notebook, notebook gamer, notebook com memória tal. O cliente traz a necessidade. Então eu volto no ponto da jornada de compra que eu falei no começo. A jornada do cliente ela é diferente. A diferença do que eu tenho aqui é que aqui eu tenho dado para analisar. Eu consigo saber quantos clientes visitaram a palavra guarda-roupa. Quantas vezes ele voltou nessa palavra. E depois de guarda-roupa, ele foi procurar o quê? Ele foi para a cor? Ele foi para o tamanho do guarda-roupa? Ele foi para a marca? 26% dos compradores compram a categoria novamente em 12 meses. 1/4 dos clientes que compram voltam para comprar.
Os outros 74% onde estão? 95% desses compradores compraram outra categoria. Isso é uma notícia ótima. O cara comprou guarda-roupa, comprou colchão, voltou para comprar lençol. Voltou para comprar um travesseiro. Mas tudo bem. Como é que eu resolvo isso para a minha marca? Como é que eu resolvo isso para a minha categoria? Um dos pontos que a gente vem trabalhando muito forte é a questão de trabalhar audiência. Então, audiências diferentes de cliente. Aqui tem um conceito importante que na nossa faculdade, na nossa pós, a gente aprendeu a dividir em personas, ou em grupos de categoria. Eu trouxe 3 aqui, mas lá a gente divide em milhares de grupos. Porque a pessoa 1 que procurou guarda-roupa, depois procurou colchão, é um grupo. A pessoa 2 que procurou guarda-roupa, depois procurou uma cama, é outro grupo. Um está interessado em espuma, mola, e o outro em madeira na cama. Ele não quer o colchão de mola. Talvez ele vai voltar na jornada dele procurar o colchão. Mas se ele começou a jornada dele por cama, ele vai parar em colchão e que uma box ele vai parar. E vai para a próxima categoria. Então, esse é um ponto importante e entender como isso se conecta com outras categorias. Mais uma vez, muitas das vezes a jornada do cliente não começa na própria categoria. Ela começa em outra categoria, como o exemplo de automotivo, e vai parar nessa categoria. Aqui trago alguns números do Meli, sempre o pessoal me pergunta, mas acho que eu colocaria 2 números em perspectiva aqui. 349 milhões de produtos enviados. Isso no último trimestre. 3,3 milhões de vendedores únicos na plataforma. Então, eu tenho uma quantidade de vendedores, uma quantidade de compras feitas que não necessariamente é nessa categoria. Mais uma vez, oportunidade para fazer esse cross-selling. Tempo de entrega, um ponto importante. Hoje, 54% dos nossos envios são feitos em até 24 horas. 78% dos nossos envios são feitos em até 48, desculpa, primeira 24 horas. E quando a gente fala de Fulfillment Center, para quem já comprou e viu o símbolo verde escrito Full, atualmente mais de 50% dos envios são feitos por aqui. Esse slide para mim resume uma coisa, como é que eu atendo o cliente muito rápido em qualquer lugar do Brasil. E como expectativa para fechar, somado a tudo que eu comentei aqui, na busca, como a gente consegue, na jornada de compra do cliente, na busca, que as grandes marcas comecem a ser influenciadoras dessa jornada. Então, mais uma vez, a gente pode estar no final do funil, o cliente vai escolher o produto para depois ele entender qual que é a marca que ele comprou, ou como você começa a capturar ele na jornada de compra inicial dele. De falar que a minha marca tem essa proposta de valor. Então, hoje andando pela feira, parando em alguns estandes, diversos de vocês me pararam e falaram, olha meu produto aqui, ele tem isso, aquilo, aquilo. Legal, como é que eu falo isso para o cliente na jornada de busca dele? No momento que ele está procurando. Como é que eu tiro essa dúvida dele na hora que ele está navegando? Esse é um ponto que a gente consegue fazer nessa jornada. Recomendação de produtos associados. Comprei a cama, quero recomendar a cômoda para ele. Mas não só isso, eu quero recomendar a cômoda do mesmo modelo da cama que ele comprou. E que vai combinar com a mesma cor do guarda-roupa que ele comprou há 6 meses atrás. Eu tenho dado. Como é que a gente consegue relacionar uma coisa com a outra? Na experiência de compra, tem uma plataforma com amplo sortimento. Hoje, através do Mercado Livre, isso é possível. Diego, não tem um site. A gente consegue criar esse site para você. O site com toda a tecnologia que o Mercado Livre tem hoje, proporcionando ao cliente final. Benefícios exclusivos. O cliente gosta de benefícios, seja um cupom de desconto, seja um desconto mais assertivo. No nosso caso, a gente tem o Meli Mais para falar um pouco de você ganhar Disney Plus de graça, Star Plus de graça. Vídeos de produto. A gente tem uma tecnologia que chama Clips hoje no Mercado Livre, que você pode inserir um vídeo do produto explicando. Esse é um ponto relevante. Então, imagina, para quem nunca entrou num anúncio de produto e queria ver um guarda-roupa e só tinha a primeira foto lá de fora. Como é que é a gaveta por dentro? Como é que é a gaveta por dentro e qual a medida dela? Como é que é a gaveta por dentro e qual que é a medida dela? E qual que é o tipo de corrediça que ela tem? O vídeo você pode mostrar ou por imagem você pode mostrar. Então, esse é um desafio importante na etapa de conversão de compra do cliente.
e meio de pagamento e fácil acesso a crédito. Então, tem um cliente que vai preferir pagar um guarda-roupa de 1.200, 1.500 à vista no Pix, vai ter o cliente que vai querer parcelar em 18 vezes, e vai ter o cliente que não tem dinheiro e que vai pedir crédito emprestado para poder comprar esse produto. E ele quer ter simplicidade na vida dele, não quer ter que sair para uma outra plataforma, fazer o crédito do dinheiro para poder gastar em outra plataforma se vai dar certo ou se não vai. O estrutural de logística, eu acho que nesses 16 anos, eu acho que de carreira, o que eu mais vi é essa questão de logística de dificuldade. Seja da indústria para vender direto, seja da indústria para entregar para o cliente final, seja da indústria de como fornecer uma logística apropriada. Imagina para o B2B, para o lojista, imagina para o cliente. Então, como a gente tem amplitude de entrega na malha logística, como é que a gente reduz esse tempo de entrega, é um ponto muito importante, e não somente nos grandes estados, nas grandes capitais. Dentro do possível frete grátis, hoje frete grátis não é um diferencial competitivo, ele já é normal. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei no e-commerce, o grande boom da oferta do dia era oferecer frete grátis. Hoje, a plataforma, a gente tem milhões de itens com frete grátis. Então, o frete grátis é um diferencial para quem não tem. Para quem não tem, quando você coloca frete grátis, você ganha uma conversão maior. E o ponto final de tecnologia, eu coloquei tecnologia aqui, e eu fiquei na dúvida quando eu estava montando essa apresentação se eu colocava tecnologia ou não. Mas por que tecnologia? Vou começar pelo ponto de baixo. Montar um time para gerir meu e-commerce é uma coisa. Montar o meu time para gerir o marketplace é outra. No marketplace, o ideal é que você tenha escalabilidade. Escalabilidade de processo. Então, você pode começar a responder naturalmente as mensagens dos clientes. No começo é 10 mensagens por dia, 100, 1.000. As pessoas aqui que foi marketplace estão fazendo assim. Quando começa a passar dos 10.000, esquece. Você não consegue responder isso. Você vai contratar um time de 200 pessoas para responder a mensagem, ou você vai automatizar seu processo e colocar uma ferramenta para fazer isso tudo automático. Porque lá em cima vai estar guarda-roupa, cor branca. O cliente vai perguntar embaixo, qual a cor do guarda-roupa? E, gente, ele pergunta. Se automatiza o processo, a ferramenta lê automaticamente e ela responde para o cliente. Próxima pergunta do cliente, respondeu muito rápido. Ah, legal, tem gaveta? Está escrito no anúncio, tem gaveta. Como é que eu respondo ele muito rápido? Isso ajuda na questão de ter um time mais robusto e focado numa estratégia muito assertiva, e você automatiza processos que são mais simples de se fazer. O cliente, no final, ele consegue ter um impacto muito maior, ao ponto de que se o cliente tiver em dúvida se ele vai comprar, ele converte. Ele vai comprar porque você respondeu ele muito mais rápido. Faça uma analogia como se fosse um vendedor na loja. E a automação de processos internos. Então, não é simplesmente plugar numa plataforma de marketplace ou plugar num servidor para vender online. É como você consegue automatizar todo o processo interno ao ponto de que talvez a sua equipe não vai aumentar 10, 5%. Você vai colocar um gestor marketplace, um gestor para tomar conta de contas estratégicas e todo o resto do processo é automatizado. Então, por fim, a jornada de e-commerce, não só de e-commerce, que eu falei muito de marketplace também, da categoria de móveis e colchões, das categorias de móveis e colchões, ela é complexa, ela não é tão simples. A gente no Mercado Livre tem como missão, lembre-se, a gente é uma empresa de tecnologia, de trazer essa tecnologia para os parceiros para que ele consiga desenvolver de maneira muito mais rápida. Trazer dados, aqui eu trouxe 2 páginas de dados, mas internamente a gente tem muito dado que a gente consegue fornecer de experiência de compra, qual o melhor caminho, qual a melhor integração, que tipo de integração é melhor para você, qual tipo de processo é mais fácil, por onde começar, por onde que é mais fácil começar, por onde você vai escalar muito mais fácil. É praticamente uma consultoria. E, por fim, prover para o cliente uma experiência muito boa. Então, mais uma vez, uma das maiores alavancas que a gente tem é a entrega muito rápida. Como é que eu conecto isso com uma logística robusta que a gente tem e aonde a gente não tiver, como é que a gente prepara esse capability para poder conseguir fornecer uma experiência de venda para os vendedores, mas também de compra para os clientes. Tá bom? Obrigado, pessoal.
Pode? Muito bem, pessoal. Gostaram dessa palestra? Diego Araújo Santos. Santos, ele me lembrou aqui. Pode abrir para perguntas? Pode abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Ali. Boa tarde, Diego. Sou o Pedro. Diego, eu trabalho com Marketplace, né? Com o Mercado Livre mais especificamente. E eu queria saber de você. Você é diretor de Marketplace. Sim. Isso. Eu queria saber de você qual é a perspectiva do Mercado Livre para esse segmento de imóveis para os próximos 5 anos, digamos. Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que eu vou dividir a resposta em 3 etapas, tá? Acho que a categoria de imóveis é uma categoria, como comentei anteriormente, tem uma penetração de e-commerce baixa ainda. Então, tem uma avenida de crescimento gigante. Então, o crescimento dessa categoria ela é exponencial. Nós, dentro do Meli, acreditamos que por ano, 2 dígitos de crescimento. Começando já, a gente já começou muito forte ano passado com o crescimento dessa categoria. A gente acredita que ao longo dos próximos 3 anos, para ser mais preciso, essa categoria vai continuar crescendo 2 dígitos muito alto. Além disso, o segundo ponto para mim é continuar entendendo o que o cliente vê valor na etapa de compra dessa categoria, para a gente entender como a gente inclui isso dentro da jornada de compra dele. Que seja simplesmente deixar as informações mais visuais. Então, você entrar logo de cara, já poder escolher o tamanho do colchão e qual o tamanho, a medida do colchão, desculpa, e os tamanhos de complementares dele, ou um cama box, ou um colchão. E um terceiro, uma etapa de logística. Então, como é que a gente consegue continuar avançando muito rápido e entregar mais rápido em todas as regiões do Brasil. Você já falou que já vende no Meli, você deve saber que a gente ainda não transporta todas as categorias. Então, a ideia é como a gente consegue ampliar essas categorias para que elas façam parte da malha logística do Mercado Livre e a gente consiga entregar cada vez mais rápido. Então, os números que eu comentei aqui, tanto de coletas, cross-dock, como a gente chama, onde a gente coleta a mercadoria no estoque do vendedor e entrega para o cliente, ou fulfillment, está armazenado no nosso centro de distribuição, mais da metade é feita até 48 horas. Como é que eu consigo fazer isso para as outras categorias? E com esses 3 fatores a gente consegue impulsionar ainda mais o crescimento da categoria. Mais uma pergunta? Olá. Você tinha falado da tudo móveis e colchões. Quando a gente vê as palavras mais pesquisadas, não tem nenhuma palavra de colchão. Qual é a representatividade dos colchões dentro dessa categoria? Colchões hoje no mercado online tem uma participação em torno de 20%. No Meli não é tão diferente. Aqui, na verdade, eu acabei colocando só de móveis, eu não coloquei de colchões. Até porque móveis é muito granular, né? Tem muito tipo de categoria. Mas colchões tem sido uma das categorias que mais cresce com a gente. Acho que o mercado vem mudando um pouco, tem uma questão da troca da cama pelo colchão, ou o tipo de colchão que o cliente troca. E talvez a dificuldade de comprar o colchão, pelo que a gente entende um pouco mais internamente, ele é até menor do que comprar um móvel. Não existem tantas dúvidas na etapa de compra. Quando eu pego os dados só de colchão de maneira granular, cai uns 20% os números que eu coloquei aqui de etapa de compra. Então o processo decisório do cliente ele é mais rápido para comprar. E o que a gente tem visto é que conforme a gente vai incluindo mais tecnologia, seja na página de produto ou numa etapa de logística, por exemplo, esse processo cai pela metade. O cliente passa menos tempo navegando, procurando colchão, o processo decisório é muito mais rápido e também o que a gente chama de NPS, a nota que esse cliente dá para a experiência ela é maior do que o processo anterior que eu comentei. Então, está tudo meio que vinculado. Se eu reduzo tempo de busca, se eu reduzo o prazo de entrega, reduzo outros pontos importantes, eu consigo o cliente mais satisfeito com a compra e eu consigo que ele converta mais rápido e melhor. Mais uma pergunta? Ok, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, mais uma vez pela organização. Parabéns pela feira para todos.